Bacana, pessoal, vamos lá. Próxima regra, 42. Vamos lá, rapidão. A regra do 42 diz o seguinte: frear bruscamente. Tá? É permitido você frear bruscamente? É permitido frear bruscamente, gente? Regra geral, não pode, tá? Regra geral, não pode, ó. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, né? Professor, o que inclui aqui razões para você estar transitando? Você acabou de ver um acidente na sua frente, ou se você não frear bruscamente, você vai o quê? Provocar um outro acidente. Então, neste caso, você é permitido aí você frear bruscamente. Então, regra geral, não pode frear bruscamente, né? Lembre-se que nós estamos estudando regras gerais de conduta, de circulação e conduta, né? Ao regular a velocidade, né? Aqui que é? Regular a velocidade do veículo, né? Vem comigo aqui. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, ou seja, você vai regular a velocidade de acordo com as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de, né? Vamos lá, além de, básico, né? Primeiro, não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação, sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida, né? Então, ao regular a velocidade, então o Código de Trânsito deseja que você regula a sua velocidade, né? Prof, como assim regula a velocidade? Que você se ajuste à velocidade, e essa velocidade tem vários parâmetros, né? O inciso 1 é muito importante, a gente vai voltar no inciso 1 quando a gente falar de regras de velocidade, velocidade máxima. O que acontece? Na via, tá? A velocidade é 80 km por hora, mas todo mundo está a 70 km por hora. O fluxo, a marcha, né? A marcha dos veículos está a 70 km por hora devido à quantidade de veículos, né? Então, pela regra, você tem que se manter nesta tocada, tá? Ó, não obstruir marcha normal. Tá? Então você tem obrigatoriamente seguir a faixa normal da pista, né? Isso aqui vai ser complementado daqui 10 minutinhos. 2. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo, sem risco nem inconvenientes para outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Então, até para reduzir a velocidade, você tem que estar sempre atento. Você tem que certificar que aquela redução de velocidade não vai colocar em risco, né? Por quê? Se você reduz bruscamente a velocidade, você pode provocar uma colisão traseira, né? E acontece muito agora. Claro, você tem que reduzir porque existe um perigo iminente, o código deu essa autorização, né? E finalmente aqui, indicar de forma clara e com a antecedência necessária a sinalização devida à manobra de redução de velocidade, né? Professor, como é que eu posso aí indicar aí a manobra de redução de velocidade? Você, atenção, você está na faixa da esquerda, ok, né? E você vai virar à esquerda, tá? Você vai virar à esquerda. Como é que você avisa que para você fazer a curva, você vai ter que reduzir a velocidade, não vai? Como é que você vai sinalizar aqui para cumprir o 43.3? Você vai dar a seta. Tá? A seta que você vai virar à esquerda, vai virar à direita. Então isso que significa você sinalizar. Você avisar o condutor. Acontece que aqui está protegendo quem está atrás, né? Essa regra não é para proteger quem está atrás, então a pessoa não pode frear bruscamente, né? O que acontece? O difícil é você provar, né? Entendeu? Muitos, mas muitos é pouco, né? Todo momento tem alguma coisa aí. Distância.
A distância. Mas dependendo da velocidade, cara, e a forma que a pessoa parou, você não consegue segurar o veículo. Não consegue, né? Mas, enfim, vamos para o nosso código aqui, né? Vem comigo aqui. Eu sei porque eu já, entendeu? Eu já bati muito carro já, né? Vem comigo aqui. Aproximação de cruzamentos, artigo 44 e 45. Outra regra, regra 12. Nós vamos estudar quantas regras aqui? 20 regras, tá? 20 regras de circulação. É claro, gente, você sabe, qualquer conduta que você deve fazer ao se aproximar de cruzamentos, reduzir a velocidade e aumentar a sua atenção, né? Com ou sem sinalização. Isso que diz aqui, artigo 44. Olha as condutas. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, tá? Esse A aqui é eu que coloquei, tá? Não está no código. O condutor do veículo deve demonstrar prudência especial. Qual que é o nome dessa prudência especial na nossa disciplina de legislação de trânsito? Direção defensiva, né? Prudência especial, né? Além disso, transitando em velocidade moderada, então aproximou de qualquer, olha o que está escrito, aproximou de qualquer cruzamento, prudência especial e transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem ao pedestre e a veículos que tenham direito à preferência, né? Falamos direito de preferência e falamos aqui do direito de preferência dos pedestres, né? Cruzamento, o que vem a ser cruzamento, né? Interseção de duas vias em nível. Esse em nível significa do mesmo nível, tá? Qualquer cruzamento de interseção de duas vias em nível é o cruzamento. Tá? Vamos lá, artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, ou seja, parou, essa indicação está se referindo que você está com o sinal verde. Isso que está ali, sinal verde, favorável, né? Nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de não ser obrigado a mobilizar seu veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal, né? Prof, o que é esse cara aqui, ó? Vamos lá. Tem um sinaleiro aqui, ó. Você está com seu carro aqui. Certo? Tá verde. Se você... Tá verde. Ou seja, você pode passar, não é isso? Tá dizendo se você fechou o sinal e você ficou aqui, ó. No meio, dançou. Multa nele. Isso que tá falando aqui, ó. Tá? Então, aí você pega aí, né, cara, aqui na Isaac Povas ali, na Getúlio Vargas ali, né? Um fica sempre, né? Tá certo? Então não pode. Então, ó, favorável, tá verde. Tá verde. Nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento. O caso aqui, ó. Ele parou aqui. Ele não pode, é uma conduta proibida do código. Ok. O que vai acontecer com ele ali? Ele vai obstruir ou vai impedir a passagem do trânsito transversal. Ou seja, o trânsito de quem vem desta via aqui. Então, tem. Eu não posso, né, aqui confessar uma infração de trânsito, né? O artigo 181. Estacionar o veículo. Ó, eu vou pular para o 182, depois eu volto para o 181. Porque o 182 é exatamente a regra anterior. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração média e penalidade multa, né? Entenderam ali, gente? Então, parou. Agora, o 181 é diferente. Você estacionou, parou o carro, né? Mais do que necessário para o embarque. Ó,
na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, né? Professor, onde que seria o 181? Seria aqui, ó. Você estacionou o carro aqui, ó. Então você estacionou o carro aqui. Saiu, foi lá, comprou um jornalzinho. Foi rapidinho na padaria comprar um pãozinho, né? Ah, é rapidinho. Não vai atrapalhar, né? Qual que é a infração? Grave. Então, estacionar grave, pedida administrativa, remoção do veículo. Agora, você parou no cruzamento, é uma infração média. Tá claro para vocês? Tá? São situações diferentes. Vem comigo aqui. Regra de preferência, a gente acabou de estudar, né? A gente já estudou. Ó, regra de preferência, rapidão. Primeiro, quem está na rodovia, né? Rodovia, primeira regra de preferência. Segunda regra de preferência, aquele que estiver circulando na rotatória. E a terceira, na direita, né? Nós explicamos isso na aula passada, né? Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Olha só, a regra que nós estamos explicando o que é aproximação em cruzamentos. Então você tem que reduzir de forma compatível. Ó, ao aproximar-se ou de passar por interseção não sinalizada, tá? Então você tem a obrigação de reduzir. Infração grave, penalidade, multa, né? Ok. Regra de ultrapassagem, nós já vimos para vocês aí, né? As regras de ultrapassagem. Isso aqui foi visto hoje, inclusive, né? Sem acelerar a marcha, né? Tá, ok, né? Ok. Imobilização temporária. Artigo 46, né? Artigo 46. Hoje eu vou passar para vocês duas tarefinhas para completar os nossos estudos, né? Vamos lá, artigo 46, né? Imobilização temporária, né? Vamos direto aqui no artigo 46. Sempre que for necessária imobilização temporária de um veículo no leito viário. Leito viário. O legislador colocando leito viário, né? Você está numa via, sem acostamento, furou o pneu. Você vai ter que fazer uma imobilização temporária no leito viário, aproximar no bordo, o mais próximo possível do bordo, para o quê? Para trocar o pneu. É um caso de imobilização temporária? É, isso aí, né? É um caso. Entre outros casos que nós temos, né? Principalmente por motivos mecânicos, né? Ok. O que você deve fazer? Primeiro, ó, neste caso, só é permitido a imobilização temporária de um leito viário, tá? Acostamento pode ser incluso aqui também, tá? Ó, em situação de emergência, tá? Então chegou lá o policial rodoviário, verificou um carro parado no acostamento, né? Ele vai verificar. Se for uma situação de emergência, você não será penalizado, porque o código permite isso para vocês, né? Você vai ter que falar qual que é a situação que motivou aquela sua imobilização temporária. Imediata sinalização de advertência. Aí eu pergunto para vocês, como que se dá essa imediata sinalização de advertência? Tá? Aí o legislador, ele remeteu isso para o CONTRAN. Tá? Então o CONTRAN, na resolução 036, que inclusive está no rol de resoluções para vocês, está pago. Tá? Eu vou explicar para vocês. Tá pago, a gente já matou essa resolução aí, das 48, uma a menos. Tá? Então, qual que é o trabalho da resolução 36? É explicar para o pessoal, né, como que vai se dar essa imobilização aí temporária, tá, em caso de emergência. Tá? Como é que se vai dar isso, né? Vem comigo. O condutor deverá acionar imediatamente as luzes de pisca-alerta. Nós já tínhamos visto lá atrás que o pisca-alerta, né, situações de emergência. Então você vai ligar o quê? O seu pisca-alerta. Vamos lá. Primeiro procedimento, acionar o pisca-alerta. Segundo procedimento, providenciando a colocação de triângulo de sinalização. Triângulo de sinalização é um equipamento obrigatório? É um equipamento obrigatório, né? Ok. Bacana, né? Ou equipamento similar. Galhos de árvore pode ser? Pode. Tá? Quanto mais você sinalizar aqui, é melhor. A distância mínima de 30 metros. Olha aí como o examinador gosta disso, gente. Aí ele colocou máxima.
Ele colocou distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Então, 30 metros da parte traseira. Então, imobilização temporária, resolução 036. O que você tem que levar para a prova? Primeiro, ligar o pisca-alerta. Pisca-alerta significa luzes de advertência, né? 2, colocar o triângulo ou equipamento similar. Distância mínima, 30 metros, né? Agora, o parágrafo único, ele vai explicar qual posição que deve ficar esse triângulo, né? Então, no mínimo 30 metros. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, em condição de boa visibilidade. Então, primeira coisa, o básico, boa visibilidade. O que é algo perpendicular, né? A gente vai começar a estudar aqui um pouco de geometria. Algo perpendicular é isso aqui. Professor, e paralelo? É isso aqui, ó. O estacionamento de veículos, ele se dá na paralela ou na perpendicular? Paralela, né? Veículos, né? Estacionamento é outro assunto. Estacionamento de moto, ele se dá na paralela ou na perpendicular? Ok. E onde que eu devo colocar esse cara aí? 30 metros, né? Então ele parou, vamos aqui, né, um veículo. Ó. 40 metros. Atendi? Liguei o pisca-alerta. Coloquei galhos, né? Agora vem comigo. Você já sabe que é perpendicular. Deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via. Alguém se habilita a falar onde que é o eixo da via aqui? Ah, aula de matemática, né? O pontinho é o eixo da via. Olha, ali não havia, ali é um círculo, né? Desculpa, gente, tá? Então, ele vai ser aqui, ó. Bacana? Ele tá aí. Agora, tá com um caderninho? Marca, coloca em amarelinho perpendicularmente, porque a gente vai usar esse negócio perpendicularmente e paralelo hoje várias vezes. Então o triângulo é colocado o quê? Perpendicularmente ao eixo da via. Tá? Ok? Fechou? 10, né? Não, ó, vamos lá. Uso de pisca-alerta. Só recordando. Ela entra aqui nas situações de emergência, né? Ok. Bacana? Vem comigo aqui. Próxima regra. Operações de carga e descarga. Tá? Operação carga e descarga é operação de mercadorias. É claro que eu vou falar para vocês operação de embarque e desembarque, tá? Vem comigo, né? Isso aqui tem situações, tem uma situação aqui que é chatinha. Quando proibido o estacionamento na via. Essa placa aqui é placa de regulamentação. O que ela comunica para vocês? Vamos ler de novo? Quando proibido o estacionamento na via. Isso aqui diz respeito ao início do artigo 47? Está claro para todo mundo? Eu posso pegar o meu carro e parar aqui, fazer uma parada aqui? Não, parada. Eu não posso. Então existe uma diferença entre parada e estacionamento? Então, atenção, toda vez que você lê no código parada, você tem que ter um mapa mental desta placa. Toda vez que você falar estacionamento, é a outra placa que tem mais uma, né? Ok? Entenderam, gente? Entenderam aqui? Ok? Tá, isso aqui é importante. Quando proibido o estacionamento na via. Proibido o estacionamento, isso aqui. Ou seja, é permitido você fazer o quê? Parada. Faz sentido? Ele escreveu corretamente? Correto, certinho.
deverá restringir seu tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros. Então, quando você vê essa placa aqui, tá? Então, você pode parar? Pode. Então, você vai pegar seu veículo, você vai parar. Qual o tempo necessário de parada? O tempo necessário para o desembarque de pessoas e o embarque de pessoas. Ok? Agora, eu posso parar e ficar meia hora no telefone celular? Tá isso que está dizendo ali? Não, você parou o carro, mas não foi um tempo indispensável para o embarque das pessoas. Ah, eu posso parar ali, eu cheguei 5 minutos antes de tocar o sinal da escola do meu filho, ligo o pisca-alerta, fico ali. Eu fiz parada ou fiz estacionamento ali? Estacionamento, porque é o tempo. Então a parada é o tempo necessário para o embarque e o desembarque de pessoas. Não confundam mercadorias, tudo bem? Não confunda mercadorias. Desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então, mesmo tendo essa placa aqui, tá? Você vai ter que observar que você tem que respeitar, ok? Gente, vem cá comigo. Entenderam? Então, ou seja, né? Pessoas, tá? Embarque e desembarque. Quando tiver essa placa, você está autorizado? Sim. E essa placa, você está autorizado também? Sim. Essa placa aqui é o quê? Permitido estacionar. Se você pode parar o carro, sair do carro, você pode embarcar e desembarcar, não é isso? Por tempo superior ao necessário. Entenderam? Tá claro? Boa explicação? E mercadorias? Então esse cara aqui é o 47. Eu estou me colocando lá do legislador. Então 47 na cabeça eu vou mandar a regra de passageiros. E eu vou colocar no parágrafo único a regra de mercadorias. Faz sentido? Ele pensou certo? O cabeça eu coloco o passageiro, que o mais importante é vida, né? E no parágrafo único eu vou colocar a regra da onde? Mercadoria. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade da circunscrição. Ok? Sobre a via. E é considerada caminhão da Coca-Cola. Para na frente do bolichinho. Tem essa placa aqui. Essa placa aqui é estacionamento ou é parada? Eu posso parar ali e descarregar a Coca-Cola? Não, tá essa placa. Só interpretando o parágrafo único. É essa placa ou é essa placa que você pode descarregar a Coca-Cola? É essa placa aqui ou aquela placa? Aqui está escrito, essa aqui é a placa? Vocês entenderam? Não. Não. Essa, tá gravando, é uma grande incoerência do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Grande incoerência, que me tomou 2 dias da minha vida. Porque quanto mais você mexe no angu, mais caroço tem, né? Você tem que tirar para fazer um negócio legal. Gente, então vamos por partes. Pelo que está escrito aqui, o caminhão da Coca-Cola só pode descarregar se tiver essa placa. Tá certo o entendimento? Se concentrando apenas nesse parágrafo único. Tá certo, gente? Alguém discorda desse entendimento aqui, da interpretação? Estacionamento. Então, segundo a interpretação do parágrafo único é isso. Bacana? Tá claro? Então, o caminhão da Coca-Cola, segundo a interpretação do 47, você tem que ter a placa de estacionamento. Só que, lembram lá da seta que eu passei para vocês, que era importante, que você tem que ligar a luz você tem que ligar a luz de posição? Condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado. Parado é a placa de proibido estacionar. Para fins de embarque ou desembarque de pessoas, de passageiros, né? Esse cara aqui está se referindo ao caput do artigo 45, não é? Tem alguma incoerência? Não. E
carga e descarga de mercadorias. Ou seja, então um caminhão da Coca-Cola, onde tiver aquela placa que é permitida a parada, ou seja, permitida a parada, é proibido estacionar, mas é permitida a parada, pelo entendimento do 40, inciso 7º, ele pode, não pode? À noite. Não, calma. Tá, mas a explicação não acabou. Calma, a explicação, eu tô indo devagar. Vamos voltar aqui. Não, não, parada, pô. Parada é essa aqui, ó. Então isso é parada, parada, parada. Isso aqui pode parar? Pode parar, parada, tá? Voltando. No 47, não, é porque é contradição, eu tenho que explicar para vocês com profundidade. Vem cá. Então, pelo parágrafo único, carga e descarga somente com a placa de estacionar. Mas aí já criou quebrou a regra, não quebrou? À noite, ele tem que ligar o pisca, né? A luz de posição, não é isso? A luz de posição, à noite, na placa de parada, pode, não pode? Ok. Vamos mais, né? Ou seja, à noite, né? Ele pode tanto essa placa quanto essa placa, né? Ok. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, cara, não sei o quê. E aí eu fui atrás, 2 dias da minha vida atrás desse negócio aí. Eu sou um cara muito sistemático. Aí o seguinte, o que aconteceu? Houve, né, todos os estudiosos da área entendem que o legislador fez um erro formal. O código anterior, esse código ele revogou o código anterior, as regras anteriores eram regras de parada, certo? Então ele quis mudar o entendimento que carga e descarga de mercadoria somente quando tiver locais apropriados de estacionamento. Eu também acho corretíssimo isso, né? Isso ia evitar muitos problemas, né? Então é o seguinte, o legislador quis mudar a regra, mas não fez o devido amparo, né? Mas aí, estudando mais, né? Estudando mais, vamos ver o que ele colocou lá, operação de carga e descarga, né? Operação carga e descarga, lá no anexo 1º, ele fala o seguinte. Eu vou chegar à conclusão com vocês, eu estou vendo todos os dispositivos que é operação de carga e descarga. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao de carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Gente, quando você imobiliza o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque, ou a carga ou descarga, você está falando em parada ou estacionamento? Parada. Porque o estacionamento, ele é o quê? É tempo além, tá? Na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Moral da história. Pela interpretação completa do Código de Trânsito, eu, professor Luiz, e muita gente entende que você pode efetuar a carga e descarga em placas de proibido estacionar, ou seja, onde é permitida a parada. Então, acho que a questão foi sobre isso aí. Agora, se no comando da questão ele colocar o parágrafo único do artigo 47, você vai marcar o quê? Estacionamento. Então, você tem que ficar muito atento. E se for à noite, você já sabe que pode o quê? Parada. Tá? Parada. Vem comigo, não acabou ainda não. Rapaz, eu tenho um lugar aqui que eu coloquei a diferença entre parada e estacionamento, cara. Tá. Qual que é a diferença de uma parada para um estacionamento, gente? Não está aí, foi falha minha. Qual que é a diferença de uma parada para um estacionamento? É o tempo. Tá? Os dois estarão carros completamente imobilizados? Sim. Na parada, ela só fica parado por tempo suficiente para aquela ação, que é o embarque ou desembarque, ou a carga ou a descarga do veículo. Entenderam? Já no estacionamento, é o tempo superior a isso, de você embarcar ou desembarcar ou tirar alguma coisa. O carro fica parado por mais tempo. Essa é a única diferença. Essa é a interpretação que está lá
Então anota aí, segunda tarefinha, ver diferença no anexo primeiro de parada e estacionamento. Se vocês não tiverem a compreensão desses dois dispositivos, vocês não vão entender essa regra, tá? Continuando aqui, qual que é o nome da regra que eu estou estudando com vocês aqui? Operações, carga e descarga, e claro, mercadoria, pessoas, desembarque de pessoas, né? Ó, nas paradas, operações de carga e descarga, e nos estacionamentos, os veículos deverão ser posicionados no sentido do fluxo. Mais uma incoerência. Combatendo o 47, parágrafo único. Nas paradas, operações de carga e nos estacionamentos. Ou seja, o artigo 48, ele está falando como que o caminhão, como que o carro deverá ficar posicionado. Ó, vamos comigo, deverá ser posicionado no sentido do fluxo. Então olha aqui, ó, sentido do fluxo. Aqui, ó, isso aqui é o sentido do fluxo? Paralelo. Ou seja, ali ele está autorizando a carga e a descarga tanto nas placas de parada quanto nas placas de estacionamento. Manda essa questão para mim, cara. Manda lá, cara. Que a gente faz em sala aqui. Paralelo ao bordo. Bordo é aquela linha, né? De rolamento e junto ao guia da calçada, meio fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Certo, gente? Ok? Então agora, cara, essa lei de trânsito é uma lei que teve mais alterações aí na história. Eu acho que não tem uma lei que foi mais alterada. Do que já não consertou esse negócio, tirou o estacionamento e colocou parada, né? Ah, aí, ó a pergunta dele, o CESP vai estar em tempo? Primeira coisa, cara, o cara que for aventurar em fazer uma questão de operação de carga e descarga, você pode ter certeza que ele é um estudioso. Porque se ele não for um estudioso, ele pode criar uma questão que pode ser anulada. Você viu o mundo de possibilidades aqui? Gente, eu não estou inventando nada, estou só interpretando o que está na lei. Tá? Eu estudei muito esse assunto aqui, e a estratégia que eu resolvi é bater artigo por artigo para mostrar para vocês. Tempo necessário, olha aí. Pois é. Aí ele está se referindo ao caput do artigo 47. Pois é. Mas eu mostrei para você a operação de carga e descarga, que é o tempo necessário. É. Pois é. Não, mas eu perguntei para vocês qual que é a diferença de parada e estacionamento, não foi isso? Eu falei, a diferença é o quê? É o tempo de parada. É o tempo que vai permanecer o carro imobilizado. Na parada, ele vai ficar imobilizado por tempo necessário para o desembarque e o embarque. E na parada, no estacionamento, além desse tempo, não é isso? Está escrito aí? Então. Pois é. Eu já provei para vocês aqui, ó. Ó, aqui, ó. Já provei para vocês várias vezes que a carga e descarga, o próprio código autoriza em algumas situações. Entendeu? Não, no meu entendimento, professor Luiz, nas placas de parada são autorizadas sim fazer a descarga do caminhão da Coca-Cola. Entendeu? Se levar uma infração, eu faço recurso. Porque eu tenho mais do que tese, eu tenho muitos argumentos para montar minha tese. Qual tese que eu tenho? Eu tenho lá à noite, pronto, à noite já está lá que pode. Eu tenho aqui, ó, no próprio anexo primeiro, ó, voltando aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Operação de carga e descarga. Imobilização pelo tempo estritamente necessário. Ó, ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga ou disciplina. Tá? Então tá aí. Olha, aí que tá. No começo eu falei para vocês o seguinte, tá? Que era uma grande contradição. Para eliminar essa contradição, lá no 47, parágrafo único, tinha que trocar a palavra estacionamento pela palavra parada. Aí acabou, entendeu? Não tinha contradição. Aí a gente pesquisou. No código anterior ele falava parada. Nesse código ele mudou para estacionamento.
pelos todos os professores que eu procurei na área, tudo em relação a isso. O que aconteceu? Todo mundo acha que foi um erro formal na edição da lei, tá? Que ele passou batido a palavra estacionamento. E durante a explicação e durante os outros dispositivos do código, ele só fala em parada. Gente, isso aqui é um... O carro está estacionado ou está parado? Olha aqui. Olha aqui, está parado, está parado. Não é estacionado, tá? Tempo necessário. Pois é, eu sei disso. É, não, é. Mas olha essa aqui. E agora me explica aqui, ó. Ó, nas paradas. Parada não é provisória? Ó, e nas paradas entre vírgulas, ó, operações de carga ou descarga. Então o caminhão da Coca tá o quê? Parado. Se ele está parado, ele está numa placa de proibido estacionar, ok? E nos estacionamentos, aqui já é diferente. Aqui nos estacionamentos já é um local apropriado para estacionar o veículo. Aqui não tem problema, tá? O veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, tá? Não, mas ele falou, claro, operação de carga e descarga. É. Não sei. Eu não achei, eu procurei questão, entendeu? Eu falando sério, se eu tivesse uma questão disso aí, eu ia trazer para vocês, ó, o posicionamento da banca, só um pouquinho, o posicionamento da minha banca é tal. Se eu tivesse questão, eu já tinha trazido para vocês, tá? Pá. Manda para mim, manda para mim. Se... Tá. Mas, gente, vem comigo aqui, vamos dar prosseguimento, porque, como eu falei, é uma contradição, tá? Eu tenho que ler. Eu podia ter deixado passar batido, né? Ah, estacionamento, não sei se o aluno ia conseguir perceber o que estava por detrás disso. Mas eu falei, não, mas eu vou passar isso para o pessoal, porque o meu curso aqui é artigo por artigo, né? Então aqui, o 48, gente, tá? O 48 ele tem que colocar o quê? No sentido paralelo à pista, ou seja, essa aqui é uma posição paralela, ok? Bacana, vamos continuar aqui. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, aqui também já não há problemas também de cargas e descargas, ó. Os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Ou seja, se o caminhão da Coca-Cola quer fazer a descarga, ele pode ir lá no acostamento, resolver o problema, então não tem problema nenhum. Se tiver acostamento, ele pode fazer isso. O código está autorizando fazer carga e descarga no acostamento. 2. O 2 ele fala o quê? A posição do embarque e desembarque de pessoas nas motos. Qual que é a posição? O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, para a moto, ela tem que se posicionar de forma perpendicular, não é isso? Isso, aqui ó, na via, né? No acostamento também. O que acontece? O veículo já tem que ser de forma paralela. Claro, se tiver, né, gente, na via, uma sinalização assim, ó, tá? Então o carro pode, se tiver uma sinalização desse tipo aqui de parada, aí pode ser nesse sentido aí, tá? Então, depende da sinalização, né? Vamos lá, terminando essas regras aqui, vem comigo aqui. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente em locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica, né? O estacionamento dos veículos, aqui ó, estacionamento do veículo. O que ele está falando aqui? Olha como, é que vocês tiveram o primeiro contato dessa situação de parada e estacionamento. Mas no decorrer vocês vão chegar à minha conclusão, tenho certeza. Olha o que está falando aqui. Estacionamento dos veículos sem abandono do condutor. Eu fui buscar meu filho, estou esperando 5 minutos o tocar o sinal.
eu estou ali parado ou estou estacionado? Estacionado, porque a parada diz respeito ao tempo suficiente do embarque e o desembarque. Ok? Só que eu estou dentro do carro. Tá? Então, se você ultrapassou o tempo necessário, já é considerado estacionamento. Você pode fazer isso? Pode. Somente nos locais previstos nesse código, tá certo? Ou placa de estacionamento, ou por sinalizada em regulamentação e sinalização da via. Então aqui, o efeito do parágrafo 3º é muito maior. Aqui ele está falando o seguinte, então quando você atender o telefone celular no acostamento, cara, tá ali, ó, e ficou tempo mais do que suficiente da parada, você efetuou um estacionamento, você está no lugar proibido, não pode. Tá, isso que ele quer dizer aqui. O recado do parágrafo 3º é exatamente isso, ó, sem abandono, ou seja, mas eu não saí do carro, professor, não interessa. Tá? Não interessa, é considerado estacionamento. 49, o condutor e os passageiros, ó, olha só, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes de certificarem que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Eu tenho ódio do cara que desce do carro e deixa a porta aberta. Não pode, tá? Parágrafo único, o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto do condutor. Questão de prova. Vocês querem gabaritar ou vocês querem ser instrutor de trânsito? Gabaritar a prova. Meu trabalho é esse aqui. Esse aqui é um curso, gente, para o cara gabaritar. Esse curso meu não serve para ser instrutor de trânsito. Isso aqui é para prova. Está lotado o carro. Essa pessoinha aqui que está na posição A. Ele pode sair ele vai sair pela esquerda ou pela direita? Mas mais longe, professor. Regra de trânsito. Ele vai ter que sair pela direita. O único que é permitido sair pela esquerda é o condutor. Tá certo, gente? Ok? Bacana. Tá? Então isso aí é questão de prova. O uso de faixas laterais de domínio das áreas adjacentes. Nossa senhora, né? As estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança de trânsito obedecidas pelo órgão ou entidade com a circunscrição, né? Prof, o que significa isso, cara? O que é o tal de áreas adjacentes, né? Aqui é a pista, não é isso, gente? E aqui faltou a linha de bordo, não faltou a linha de bordo? Tá, muito bem, a pista. Então, ele fala o seguinte, esse artigo 50 está ampliando aqui a competência dos órgãos rodoviários de trânsito. Ele está falando o seguinte, que tudo isso aqui, tá vendo, gente, ó, vai ser a pista, ó. Então, ele tá passando a competência de regulamentar tudo isso aqui, tá certo, para o órgão rodoviário de trânsito, ou executivo, no caso do município, do que a gente já estudou na aula passada. Então, isso aí é o trabalho do artiguinho 50. Artiguinho 61. 51. O código, objeto dele, é vias particulares ou vias públicas? Objeto do código é vias particulares ou vias públicas? Tem que falar com segurança. Vias tem exceção? Qual que foi a última exceção que alteraram o código? Estacionamento de uso coletivo. Larga a mão de falar de shopping, tá? Ok? Privado de uso coletivo. Shopping, universidades, né? Supermercados, ok, né? Condomínio, é particular ou é público? Particular, também entra na exceção, são 4 exceções, não é isso? Dentro dessa exceção de particulares do condomínio, ele está falando no artigo 51, que é o próprio condomínio que vai ter que bancar a sua sinalização. Porque se está na avenida, se está na pública, gente, não é direito de todos ter um trânsito seguro? A sinalização não contribui para o atingimento dessa meta do trânsito seguro? Não contribui?
Contribui, né? Ou seja, lá no condomínio tem que ter sinalização para o trânsito seguro. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implementada e mantida às expensas do condomínio após, claro, a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Ou seja, ele vai ter que bancar, só fazendo um paralelo para vocês, artigo 2º, parágrafo único, né, ó. Vias internas pertencentes aos condomínios, ó. Então ele vai ter que bancar isso aí, ok? Regra paga essa aí, né? Agora a gente vai para outro bloco de regras, né? Tração animal, artigo 52 e artigo 53, tá? Viu, gente? Este capítulo das normas gerais é o mais detalhado de todos. Porque aqui a gente vai disparar várias ações, vários comandos para o código, a gente vai voltar várias vezes essas regras aqui. Tração animal, todo mundo sabe, né? Tração animal significa que tem um motor de combustão? Não. Quem que vai dar a tração vai ser um animal, né? Artigo 52. Olha só a circulação desses veículos. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista. Então, ó, direita da pista, sempre à direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio, ou acostamento. Ou seja, olha a questão do CESP. Se você estiver em um acostamento, a circulação dos veículos de tração animal será pelo acostamento. É obrigatório isso, né? Sempre que não houver faixa especial. Agora, se tiver uma faixa especial devidamente sinalizada, deverá circular na faixa especial. A eles destinar, devendo seus condutores obedecer no que couber as normas de circulação previstas nesse código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, né? Pronto, vem comigo aqui, né? Os animais isolados ou em grupo só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte, lembra que eu falei do transporte irregular e do transporte regular? Então os animais só podem transitar, quando a gente fala em vias, são 3 grupos distintos, né? Veículos, pessoas e animais. Então animais também podem transitar nas vias, né? Só que esses animais, isso aqui já é outro comando. O comando do artigo 52 são veículos de tração animal. Então, veículos de tração animal, via de regra, tem que transitar na direita, não é isso? Aqui não, aqui é um animal. Se está transportando lá uma boiada, por exemplo, né? Pode? Pode. Qual é a regra? É a regra do 53. Primeira regra, tá? Ele tem que ser conduzido, ou seja, alguém tem que levar esse animal. Agora, os incisos aqui é como que pode ser levado esses animais. Já vi bastante questões sobre isso aqui, ó. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado. Dividido em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Faz sentido? Faz sentido. Então, rebanho, você vai dividir ele em grupos moderados, e entre um grupo e outro, você vai ter que deixar um espaço para não obstruir o trânsito, né? Última regra, né? Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Tá? Junto ao bordo da pista era aquela linha de delimitação. Só lembrando para vocês que lá na conceituação de trânsito, né, considere-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, aí vem, né? Ó, lá na frente, ó, isolados ou em grupos. Pode transitar? Pode. Mas tem que ser conduzidos, é trânsito regular. O não conduzidos é um trânsito irregular, tá? É um trânsito irregular. Aí, vamos lá, estudo completo, questão cara de questão do CESP. O CESP tem uma banca de direito muito grande lá, cara, o pessoal gosta disso, né? Esse aqui era a atribuição do DETRAN, só que isso aqui não é filé, isso aqui é osso, né? Então, tem que ter registro de licenciamento lá, o veículo de tração animal? Tem.
faz parte, todos, tem que ter. Só que é uma competência de quem? Vai seguir qual legislação? Estadual, federal, municipal? Municipal. Para quem estuda leis, sabe o efeito disso, né? Ou seja, a União, os estados, mandou tudo para o município, não quer saber disso. Tá? Então, bacana, já vimos isso aí. Outra regra, né? Condução de motocicletas, tá? Condução de motocicletas, né? Tem regras? Claro que tem regras, né? 16, só recordando, motocicleta, conceito, 2 rodas de posição montada, pode ter Sildecar? Pode, né? Sildecar pode transportar pessoas? Pode. Mercadorias também podem ser transportadas, né? Ok. Motoneta, posição montada, né? E agora eu tenho que falar do ciclomotor, tá? Professor, esse aqui é um ciclomotor? Esse cara aqui, né? Esqueci o nome desse cara. Mas tem outro nome, cara. Pera aí. Mobilete. Calma. Esse cara aqui é uma motocicleta? Pelo Código de Trânsito? Não. Esse cara aqui é uma motoneta? Não. Esse cara aqui é chamado ciclomotor. Por que é ciclomotor? Porque a potência do ciclomotor aqui é de 50 cc. Entendeu? Ou seja, de baixa rotação. Tá? O Código de Trânsito, ele evolui? Evolui, né? Então a resolução 315 de 2009, esse cara aqui, o ciclomotor, gente, atenção, o ciclomotor, esse tipo de motor é de combustão. É de combustão, ok? Evoluiu o trânsito e criaram uma categoria, né, de bicicletas motorizadas, tá? Ou seja, só que essa bicicleta, ela não é de combustão, ela vem ser elétrica. Então toda vez que você lê, esse aqui tem cara de questão do CESP, tá, gente? Porque é aqui que você divide aquele aluno que realmente entendeu a matéria, que se estudou, aquele que só passou pelo cursinho, né? Ó, o ciclo elétrico segue a mesma classificação do ciclomotor, tá? Vem comigo, ó, vem comigo aqui, você tem que saber, ó. Claro, ciclo elétrico vai ser propulsão elétrica, potência máxima 4 kW, né? Dotados ou não de pedais, acionado pelo motor, peso máximo incluindo o condutor de passageiro, 140 kg, regra também estendida para o ciclomotor, e detalhe, 50 km por hora. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos estudando quais regras? Motocicletas, né? Quando eu coloquei motocicletas, a gente já vai falar tudo que tem 2 rodas, 3 e 4. Que seja diferente de quê? De veículos, né? Ok? Vem comigo aqui. Então essa explicação foi para ter uma introdução. Artiguinho 54. Quando a gente fala em motocicletas, nós temos 2 pessoas aqui. Uma é o cara que conduz. Tem regras para ele? Outra, nós temos regras para quem é o passageiro. Então o 55, ele vai falar dos passageiros. O 54, ele vai falar de quem? Dos condutores. As regras são as mesmas de um para outro? Não. As regras são diferentes. Primeira regra, né? Ó, vamos lá, os condutores de motocicletas, olha só o comando, o caput do artigo. Motocicletas, motonetas e ciclomotores, aqui incluído quem? Cicloelétricos também, né? Só poderão circular nas vias. 1. Utilizando o capacete de segurança, com viseira ou óculos de protetores. Professor, e o passageiro, ele é obrigado a utilizar o capacete de segurança? Sim. Vamos lá. Atenção. O condutor ele tem que ter o capacete com viseira ou óculos protetores, ok? Tá. E aí, professor? Aí é o seguinte. Já o passageiro, né, só poderá ser transportado utilizando o capacete de segurança. Existe uma diferença aqui, gente? Então, segundo a regra do código, depois eu vou chegar na resolução 453. Para o condutor,
ele é claro a exigência de viseira ou óculos protetor. Então, se o examinador utilizar esse termo, tá aí, tá? Professor, quando a gente fala de capacete, nós temos que estudar o quê? Você vai ter que estudar a resolução 453, tá no material aí. A resolução 453 está no edital de vocês. A aula da resolução 453 e também a resolução da imobilização temporária, que é a 036, as duas já estão gravadas, já estão na área do aluno. Tarefa de vocês hoje, tá? Terminou a aula, primeiro tempo, gente, não assiste nova aula. Assista a resolução 036, que é 5 minutinhos, e depois vocês vão ter que assistir a resolução 453, porque esse capacete tem um mundo de detalhes. Tá? O capacete tem, eu vou falar todos os modelos de capacete. Então a resolução 453, a gente vai detalhar o capacete. Bacana, por hora você sabe que ele é obrigação. 2. Então o condutor tem que ir segurando o guidão com as duas mãos. Tá? Então, ele tem que... E duas mãos, ok? Agora vamos explicar o terceiro aqui. Usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Ok? Então vamos lá. Professor, esse item 3 aqui, ó. Passageiro, usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN, tá? Tudo bem. Agora eu pergunto para vocês, qual é essa resolução? Essa resolução ainda não foi editada. Você já pensou, cara, se ele colocar um uniformezinho para obrigar todo motoqueiro a fazer, vai ser uma mudança social grande, né? O que mais tem é motoqueiro, né? Olha, você vai ter que andar com macacão assim, tal. Então, ou seja, ainda, né, o CONTRAN ainda não editou essa resolução. Para mim faltou peito, né? Porque isso vai mexer e muito, né? Vai mexer na indústria automobilística e aquela coisa. Se está no CONTRAN, se tem que ter uniforme tal vestuário para você pilotar, o cara não vai prevaricar o agente de trânsito. Vai ter que parar o cara e vai ter que aplicar a multa. Então, vamos aqui, eu estou explicando para vocês o inciso 3º do 54 e o inciso 3º do 55. Primeiro, essa resolução foi editada? Não. Mas tem uma resolução que fala do mototáxi. Tá? Então, no mototáxi tem um uniforme, tem um vestuário específico, tá? E a resolução do mototáxi, salvo engano, ela não está no edital de vocês. Tá? Não está. Professor, qual que é o vestuário exigido para o condutor da mototaxista? Ele tem que ser um colete, né? Luminoso lá, a especificação, salvo engano, é verde, né? O fundo é um verde musgo, assim. Então tem um uniforme, bacana. Então, sobre o uniforme de motociclista, não foi editada, salvo que o condutor para o mototaxista. Então, esse detalhe vocês têm que ficar atentos, tá? Porque para ele sim tem um uniformezinho lá, um coletezinho, não que uniforme, né? Um coletezinho lá para se diferenciar das outras motos, tá? E claro, tem uma caracterização diferente. Ok, vamos lá, passageiro, outra obrigação. Em carro lateral, então passageiro pode ser conduzido no sidecar, que é o carro lateral acoplado aos veículos, né? O sidecar, ou em assento complementar atrás do condutor. Tá? Atrás do condutor. Então essas aqui são as regras, né? Da regra à prática, nós sabemos que temos uma diferença, né? A resolução 453, ele vai definir o quê? O uso de capacetes. A resolução 453 tem aula específica. E na resolução 453, ele vai incluir no comando do 54 e do 55, além das motonetas, motocicletas e ciclomotores, ó, ele vai incluir triciclos, tá? E quadriciclos. Então, todas essas pessoas aqui, o aluno aí que quiser anotar lá no artigo 54 e no 55, triciclos e quadriciclos por força da resolução. Então, incluiu também essa obrigatoriedade. Então, aquele aluno que tem dúvida, professor, eu estou no quadriciclo, professor, eu sou obrigado a usar capacete? Ah, vamos para o código. O código está escrito quadriciclos? Não. Só que a resolução 453 obrigou os caras a usarem o seu devido equipamento de segurança, que é o capacete.
Tá? Ok. Se não fizer isso, professor, você cai no 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, com viseira ou com óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas do CONTRAN. Essa resolução aqui é a 453, que só trata sobre o capacete, não falou do vestuário. Tá? Inciso 2. Transportando passageiro, agora é diferente, está transportando passageiro sem o capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral, né? Professor, está na frente do passageiro, cometeu infração de trânsito. Só pode o quê? Atrás, né? Inclusive na resolução a gente fala de transporte de crianças, tá? Então é importante dar uma lida nesse cara aí. Infração gravíssima, porque, claro, coloca em risco, né? O nosso fio condutor é o quê? É a vida de qualquer pessoa, tanto do condutor de motos, motonetas, qualquer pessoa, pedestre, isso aqui, né? E olha só, o legislador foi muito rigoroso, suspensão do direito de dirigir. Tá aí para vocês de recolhimento aí do documento de habilitação, tá? Vetado, artigo 56, artigo 57, vem comigo aqui. Os ciclomotores, o artigo 57, ele vai falar aonde que esses ciclomotores deverão transitar na pista. E aí nós temos aí 3 posições que eles podem transitar, ok? Vem comigo aqui. Vamos lá, os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Tá? Então, ciclomotores, você lembra lá, da cinquentinha, não, motoneta não é motoneta. É o nome dela que quando você vai lá comprar, mobilete, né? Pista da direita, ok. Preferencialmente no centro da faixa à direita. Ou no bordo direita da pista, sempre que não houver acostamento. Calma, tá? Ou na faixa própria, ou seja, a mobilete, ela pode transitar em 3 posições. Boa questão de concurso. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido. Tá? Via de trânsito rápido e nas calçadas das vias urbanas. Primeira posição, tá? Aí fala, preferencialmente no centro da faixa mais à esquerda. Essa via aqui, ela é sentido único? Ela tem quantas faixas de circulação? 3. Então, pelo Código de Trânsito, a mobilete ela vai ter que transitar no meio. No meio. Se ela estiver no bordo, está errado. Olha uma questãozinha visual do CESP, né? O cara pega aqui, ó, fala que isso aqui é uma cinquentinha, que ela está bem aqui do lado, errou. Porque essa regra é para circular no centro da faixa mais lenta, que é da direita. Segundo caso, tá? Sentido duplo, né? Ó, no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento. Olha aqui, gente. No bordo, tá? No bordo. Lembra daquela regra que o carro tem que manter distância do bordo? Por que tem que manter distância do bordo? Porque esse bordo aqui, pelo Código de Trânsito, ele autoriza outros usuários da via a utilizar. Olha aqui um exemplo que o usuário da via está usando o bordo. É a motoneta, a cinquentinha aqui é mobilete. Tá? Bacana? Entenderam? Ok? Terceiro caso. Aí é o mais difícil, eu nunca vi isso acontecer. É quando é destinado a ele o quê? É destinado a ele uma faixa exclusiva para a circulação desse veículo. A autoridade de trânsito criou, pode. Ok? E para fechar com chave de ouro a questão da cinquentinha. Sem ler aqui o parágrafo único, só o visual. Sentido único, tem uma faixa exclusiva de ônibus. Se tem uma faixa exclusiva de ônibus, ele vai circular aqui no bordo do ônibus? Não, é a faixa exclusiva de ônibus. Então ele não pode circular em nenhum momento aqui. Não pode. Onde que ela vai circular? Aqui, ó. Fora da faixa do ônibus. Quando uma via comportar 2 ou mais faixas, 1, 2, 3, de trânsito e
da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, ônibus aqui o exemplo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à direita. Boa questão de concurso, né? Tá? Ok? Ciclomotores, pago. O código ele seguiu aqui uma ordem, né, para colocar as regras, né? Agora a gente vai falar circulação de bicicletas. Tá? Bicicleta é um ciclomotor? Qual que é a diferença da bicicleta para o ciclomotor? Exatamente. Bicicleta com propulsão elétrica. Eu vi uma resolução que comparou isso ao ciclomotor. Tá? Bicicleta. Tem a regra de transitar? Tem a regra de transitar. Sem ler o artiguinho. Aqui. Ó. No bordo. Tá vendo, gente? No sentido contrário ou seguindo o fluxo da via? Seguindo o fluxo. Bicicleta aqui, ó. Seguindo, tá? Seguindo aqui o fluxo, tá? Por que eu falei aqui? Porque nós vamos ter, quando a gente estudar lá no capítulo do pedestre, tá? Daqui, na próxima aula, a gente vai estudar o capítulo pedestre. Lá vai ter uma situação que vai obrigar o pedestre a transitar no fluxo contrário à via. Questão de segurança. Então vai ter uma situação que permite ele o quê? Transitar no fluxo contrário. Bicicleta vai seguir o mesmo fluxo, tá? O ciclomotor, mesmo fluxo. Nas vias urbanas e rurais, tá claro para todo mundo, gente? Vias urbanas e rurais, de pista dupla, a circulação, pista dupla, esse caso aqui, ó, tá? Deverão ocorrer quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, tá? A gente já vai explicar esse cara aqui para vocês, né? Ou no acostamento ou nos bordos da pista de rolamento, tá? Bicicleta, regra geral. Primeiro, onde houver ciclovia ou ciclofaixa. Segundo, se tiver acostamento, no acostamento. Tá? Então é permitido o trânsito de bicicleta. Ou, quando não tiver um nem outro, ele vai colocar, ó, nos bordos da pista. No mesmo sentido, olha, direção, né? Regulamentado pela via. Com preferência sobre os veículos automotores. Professor, sentidos opostos, também ele vai seguir o quê? O mesmo sentido do veículo, ok? Sempre no bordo da pista. Tá? Se não fizer, conduzir motocicleta, isso aqui é só para ampliar um pouquinho as limitações da bicicleta, ó. Vem comigo aqui, transitar, conduzir motocicleta, tal, motoneta e ciclomotor. Para os ciclos, bicicletas, né, aplica-se o disposto do inciso 3, 7 e 8, fazendo malabarismo ou equilíbrio em apenas uma roda. Então, se o cara fizer isso, está cometendo infração. Sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo, eventualmente, para indicação de manobras. Transportando cargas incompatíveis com as suas especificações ou desacordo com o previsto tal. Ou transitar em vias de trânsito rápido ou em rodovias. Tá? Olha a limitação aqui, ó. Olha a sutileza da aula, né? Ou em rodovias, tá? Salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprio. Então, se pegou o cara, ele vai levar uma multa, uma multa aí média, né? Vamos aqui. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário. Então, parou. Esse sentido eu vou ter que explicar mais para vocês. Regra geral, qual que é o sentido dela? Do fluxo da via. Agora, quando tem ciclovia e ciclofaixa, tá, você poderá o quê? Sentido contrário. Por quê? Porque existe um local apropriado para isso. Tá? Aí, desde que dotado com trecho de ciclovia e ciclofaixa. Tá? Tá aí para vocês, ok? Artigo 59, vem comigo aqui. Desde que autorizada e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicleta nos passeios. Tá?
bicicleta nos passeios, né? Então, desde que a sinalização. Agora, a bicicleta, tá? A bicicleta, ela não, via de regra, não pode circular nas calçadas, né? Pode, desde que você desmonte e empurre a bicicleta, né? Parte final aí das nossas regras de trânsito, né? Chegando aqui na regra agora do artigo 60, classificação das vias, né? Vamos aqui. Na altura do campeonato, todo mundo já sabe, né? As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam em urbanas e rurais, tá? Rapidão. Urbanas, 4 tipos. Trânsito rápido. Pode transitar a bicicleta aqui? Acabei de falar, né? Ok. Arterial, coletora e local, ok? Vias rurais, 2 tipos, né? Rodovias e estradas, certo? Professor, aonde eu encontro o conceito de cada uma dessas? No anexo primeiro, tá? Então aqui, ó, via, conceito de via, né? É um conceito mais amplo para vocês, incluindo tudo, né? Que está no domínio. Via de trânsito rápido, olha que interessante, é uma via de trânsito rápido, gente, é aquela que não tem o quê? É o trânsito livre, né? Sem interrupções, ó. Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem cruzamentos, né? Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, né? Uma dessas, então ela é o trânsito rápido. Em Cuiabá não tem nenhuma trânsito rápido, né? A perimetral é? Não, porque ela tem, né, várias interseções, tem várias rotatórias, tem até sinaleiro, né? Então não pode, não é. Então isso é o trânsito rápido, né? Qual que é o trânsito rápido? Ela é o que? Urbana, é para dar fluxo ao trânsito, né? Segundo tipo, arterial. Olha a diferença, né? Aquela caracterizada por interseções em nível, ou seja, já tem cruzamentos, geralmente controlada por semáforo, ok? Com acessibilidade aos lotes lindeiros, né? Ao lote lindeiros, e as vias secundárias, né? E locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, né? Olha como o legislador não olha para professor de cursinho, né, cara? Vias secundárias, né? A gente viu classificação de vias? Vimos? Rurais e urbanas? Ali está escrito vias secundárias. Né? Então, vias secundárias, eu entendo que seja uma de segunda, com menor importância, né? Mas não tem um conceito oficial dela, né? Coletora. Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair nas vias de trânsito rápido ou arteriais, ou seja, está pouco atrás, ele está coletando um fluxo para mandar para essas duas aí, né? Possibilitando o trânsito das regiões da cidade, né? Então essa aqui é... E finalmente é local, né? Local é o do bairro, né? Aquela caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas, né? A rua de trás aqui ela é considerada uma rua local, né? Nesse sentido, né? Via rural, estradas e rodovias, né? Estradas rural não pavimentada, rodovia pavimentada. Via urbana, ruas, avenidas, vielas, caminhos similares abertos, circulação pública, situadas na área urbana, ou seja, nas cidades, né? Caracterizados principalmente por possuírem móveis edificados ao longo de sua extensão, e vias de áreas de pedestres, vias de conjunto destinadas à circulação prioritária de pedestres. Aqui já é só para pedestres, né? Pago para vocês. Agora, velocidade, né? Também um assunto rápido, um assunto curto, né? Interessante, né? Então, limite de velocidade. Então, aqui o artigo 61, ele vai falar o quê? Do limite de velocidade. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Então, quem aponta o limite de velocidade é a sinalização. Ok. Obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito, né? Ou seja, é o órgão que tem circunscrição da via que vai definir o limite. Aí vem o parágrafo primeiro, muito importante, né? Olha, onde não existir sinalização regulamentadora. Então, regra geral, quem vai definir o limite de velocidade, onde que é? É o órgão de trânsito, é a sinalização. A velocidade máxima será de,
Primeiro, nas vias urbanas, temos 4 tipos, né? Vamos lá. Trânsito rápido, 80 km por hora, ok? Isso, eu estou falando que todas as vias de trânsito rápido tem que ser 80 km por hora? Não. Aqui é só se não tiver sinalização. Por que eu estou falando isso? Porque nós veremos que é possível ser mais do que isso, no parágrafo 2º. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Vias arteriais, 60 por hora. Né? Vias coletoras, 40 por hora. Locais, 30 por hora. Tá? Professor, vamos agora nas rurais. Observe o seguinte, né? Que aqui ele definiu o quê? O limite máximo e não classificou o veículo. Classificou o veículo? Não, então tá aí. Não classificou o veículo, né? Vias rurais. Primeiro, né? Nas rodovias de pista dupla. Tá? Nas rodovias, gente, é aquele tráfego que tem um tráfego mais rápido, né? Um maior, é um tráfego diferenciado. Vamos lá. 110 km por hora, ok? Para automóveis, caminhonetas. Aqui é caminhonete, ok? E motocicletas. Então, até 110 km por hora. Os demais veículos, 90 por hora. Esses demais aqui incluem quem? Caminhões, ônibus, né? Outros veículos, né? Ok? Fechou? Vem comigo. Outra situação. O que é caminhoneta? Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Então, esse aqui é caminhonete, tá? Ainda nas vias rurais. Letra B. Rodovias de pista simples. Tá? Lá é pista dupla, né? Pista dupla é 110. Pista simples, sentido duplo, lá temos o quê? 100 km por hora. Para automóveis, caminhonetas e motocicletas, né? B. 90 para os demais veículos, né? Então, pista dupla pode ter a mais, né? Ok. C. 60 km por hora, né, nas estradas. Aí, qualquer um pode ser aí nas estradas, aquela não pavimentada, né? Atenção, tá? Então, atenção. Aqui está o exemplo, né, de uma pista dupla, por exemplo, aqui, né? Tripla, na verdade, né? Então, nós temos limite de velocidades, ó. Automóvel 110, ônibus 90 e caminhões 80. Quem que define isso, gente? É o órgão responsável pela circunscrição. Isso aqui é uma atribuição de um órgão rodoviário. Nós sabemos que no município ele recebeu essas competências, né? Então isso que diz aqui, ó, o veículo não pode, se não for automóvel, caminhoneta, está aqui a regulamentação. Só para ajuda à memória. É aqui, ó, recordando, 80, 60, 40, 30, né? Então isso aqui vocês têm que fixar, tá? Agora vem aqui, né? Professor, eu viajando com a minha família e eu vi lá limite de velocidade 120 km por hora. Pode ou não pode? Pode. Tá? Pode. Pode por quê? Por força do parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Entenderam, gente? Então é permitido, né, ter uma via, por exemplo, uma rodovia com 130 km por hora, é permitido. Professor, no Brasil, os órgãos de trânsito são bastante conservadores em tocante a limite de velocidade. Eu sei, isso eu já vi, na Rio Sul, né, na Rio Sul lá, até 120 km por hora ele é permitido. Nós vimos que no máximo ali, sem sinalização, é 110. Então isso aqui tem que saber. Entenderam, gente? Copiaram? Entenderam? Fechou, né? Vem comigo, né? Vamos continuar. E agora, professor, esse cara aqui você tem que estudar ele junto com 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, as arteriais e as demais. Vamos lá. Tá? Olha só. O cara vai cobrar isso aqui para vocês. Velocidade. Ainda hoje, assistindo o rádio lá, ouvindo o rádio, aliás, eu vi o carro, o superintendente, limite de velocidade e tal. Ó. Quando a velocidade for superior a 20%,
Vamos colocar que a via aqui é 100%, é 100 km por hora. Então ele está aqui, ó, a 115. 115 km por hora. Ele cometeu uma infração média. Tá? Aí aqui é progressivo. 100 km por hora. De 120 a 150 km por hora, grave. Né? Acima de 150 km por hora, né? Ele já tem uma infração gravíssima. Né? E o detalhe, olha a medida aí, a penalidade. Ó. Multa 3 vezes o valor e o cara imediatamente tem a suspensão imediata aí do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Tá aí. Imediatamente ele já vai ser punido em relação a isso aí. Olha aí, né? E ontem saiu uma matéria no G1 sobre habilitação digital. Lembrei dos 6. App, bonitinho, já com certificado. O cara nem passou lá, pegou o radar, cara, né? Ó, suspensão imediata. Imediata. Atinge o máximo. Não, quando o que acontece? Você está com 18 pontos. Suspendeu por 1 ano, zera, né? A gente vai falar de habilitação, essas regras aí para vocês aí. Ó, suspensão imediata, ou seja, foi bastante rigoroso, né? Sobre velocidade ainda, vem comigo aqui, terminando. Velocidade mínima, tá? Eu tenho pavor do povo que faz isso aqui, ó. A velocidade mínima, não, ó, então ele regula. Então o código, ele é muito inteligente, cara. Salvo lá as ratas dele, que ele colocou estacionamento e parada, né? Que são coisas diferentes, né? Que ele tentou inovar e não consertou o código, né? Ele falou o seguinte: eu vou estipular a velocidade máxima, ok? Mas o cara que transita em velocidade abaixo do fluxo não atrapalha? Atrapalha até mais do que o cara que erra. Porque o cara passou você, ele vai embora, acabou. Você nunca mais vê esse cara. Agora o cara aqui, ó, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito da via. Se você tiver abaixo, né, então você vai cair nesse cara aqui. Transitar com o veículo em velocidades inferior à metade da velocidade máxima. Ó. Metade da velocidade máxima estabelecida para a via. Retardando, obstruindo o trânsito, a menos, esse a menos tem que explicar para vocês, que as condições de tráfego e meteorológicas não permitem, salvo que estiver na faixa da direita. Então, se você estiver na faixa da direita, você pode estar menos da metade do máximo possível. Tá? Professor, eu estou na via. Só que o ritmo de marcha, a via é 100 km por hora. É muito carro transitando. A marcha está 70. Aliás, a marcha está 40 km por hora. Você vai ser multado por isso? Não, porque as condições naquele momento, a marcha está ali. O professor está sob forte chuva, é outra condição. Então, aí são situações na qual permite que você possa trafegar abaixo da metade. Tá? Último, 20, meta cumprida. Eu gosto disso, cara. Eu quando estudo, quando dou aula, eu faço um planejamento e eu tento seguir certinho. Se vocês pegarem e assistirem o primeiro vídeo meu, eu falei, ó, essa semana, as 3 aulas, eu quero terminar as normas conduta de circulação. E a gente está terminando aí as normas conduta de circulação. Última. Faltou o que, gente? Oi? Criança. Cinto. Regra geral, artigo 64. O Código de Trânsito Brasileiro considera a criança com idade inferior a 10 anos. Regra geral, gente, você tem que saber. Então, trânsito... Ah, professor, mas o ECA diz outra coisa, mas o ECA é outra matéria. Então, para o trânsito, crianças é idade inferior a 10 anos. Ok. Devem ser transportadas nos bancos traseiros. Essa é a regra geral. Salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN 277. Terceira tarefa de vocês, tá? Vocês vão ter que estudar a resolução 036, a resolução 453 e a resolução 277. Por quê? Porque essa maravilhosa aula que vocês tiveram hoje não vai ser suficiente.
Vocês vão ter que ir nessa resolução e vai ter que estudar, gente. Gente, não é suficiente, porque aqui é o básico. Não ficou bastante vago aqui, gente? Ó, crianças até 10 anos ser transportado no banco traseiro. Aí eu pergunto, um bebê vai usar cinto de segurança? Mas onde que está escrito isso? No código ou na resolução? Na resolução 277. Tá? Então vamos lá. Regra geral, tá aqui, né? Vamos aqui para a penalidade. Tá? Eu vou só falar na aula as exceções, tá? Primeira exceção aqui. Não, desculpa. O cara transportou a criança no banco dianteiro. Coloca em risco a vida? Ainda mais de uma pessoa indefesa, uma criança, né? Então aí, gravíssima, né? A penalidade. Vamos lá. Esse artigo 2º é da resolução 277. O artigo 2º já está consolidado. Tá? Porque teve alterações aí eu fiz a pesquisa e consolidei. Então o artigo 2º é aquela lei, aquela regulamentação que permite que a criança seja transportada no banco dianteiro. Tá? Primeira situação, ó. O transporte de crianças com idade inferior a 10 anos poderá ser realizado no banco dianteiro. Regra geral é traseiro, né? Do veículo com o uso de dispositivo de retenção. Faz uma flechinha aí, ó. Nós temos 3 tipos de dispositivos de retenção. Tá? Cara, isso tem tudo para cair na prova, né? Nós temos um primeiro dispositivo que é chamado bebê conforto. Tá? Então, bebê conforto, inclusive, ele vai ser posicionado no veículo no sentido contrário. Claro que vai ser fixado no mesmo mecanismo do cinto de segurança. Então, bebê conforto é um dispositivo de retenção para até 1 ano. Anotem, até 1 ano. Não é crianças abaixo de 10? Então, bebê conforto é até 1 ano. Tá? Segundo dispositivo de retenção, cadeirinha. Oi? Não. Segundo dispositivo, cadeirinha. É de 1 ano a 4. Terceiro dispositivo de segurança é o assento elevado. É uma outra cadeirinhazinha que tem. É o de quê? De 4 a 7. E de 7 a 10 vai usar o cintão de segurança. Entenderam, gente? Eu estou explicando o que é o dispositivo de segurança. Então vem comigo. Vem. Não. Não. Esquece. Calma. Espera aí. Não avança o sinal. Está no vermelho ainda. Voltando. O transporte de crianças com idade inferior a 10 anos poderá ser realizado. Poderá. Tá? Banco dianteiro. Com o uso do dispositivo de retenção. Então ele está obrigando, pode, mas você tem que levar o dispositivo de retenção. Quando é adequado ao seu peso e altura nas seguintes situações. Tá? Então, primeira situação que ele pode, né? Está aqui. Quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco. Ou seja, um carro esportivo, uma Lamborghini, uma Ferrari, né? Uma Z4, só tem banco dianteiro, não tem banco traseiro. Um carro, entendeu? Então, ele só tem o quê? Banco dianteiro. Aí você não vai poder levar, aí pode, você vai ter que levar esses, aí pode. É exceção? Exceção. CESP gosta disso, gente, tá? Tá, mas vem comigo. Esse é o básico. 2, esse é legal. Vou terminar a aula, tá, gente? Quando a quantidade de crianças com essa idade exceder a lotação do banco traseiro. E eu fiz um desafio sobre isso. Mandei para o grupo. Todo mundo errou. Você tem 4 filhinhos. Só tem 3 bancos traseiros. Na resolução vai completar isso. Então você tem um molequinho de 9. Vamos colocar a escadinha, né? 8. Vamos pular aqui, vamos fazer um negócio legal, né? Você tem um de 3, 4, 5 e 9. Mãe corajosa, né? Olha só, vem comigo aqui. O que ele diz?
Você tem quantos bancos traseiros? 3. Vai ficar um de fora? Não. Pela resolução, eu explico isso. Você vai colocar o de maior porte e estatura, vai para o banco da frente. Teoricamente aqui, ó, 9. Então, essa portaria, ele recepciona esse caso. É um carro que só tem banco dianteiro? Não. Foi bacana, não foi? O Contran foi bacana aqui com a família, hein, gente? Senão ele tinha que dar 2 carretos. Tinha que dar 2 carretos, né? Ia ter que voltar e buscar. Foi bacana. O cara tem que olhar essas coisas também na vida social, né? Ok? Terceira exceção. Quando o veículo for dotado originalmente de cintos de segurança subabdominais nos bancos traseiros. O que acontece? Tá? Essa questão de cinto de 3 pontos foi inovação do Código de 97. Antes, o cinto tinha, só que era só de 2 pontos. Então, os veículos, né, que antes no banco traseiro era só de 2 pontos, né, isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, neste caso, até para dar mais segurança ao bebê, as crianças eles poderão ser no banco dianteiro, tá? Então, isso aqui é só uma palhinha da resolução 277. E se você for na resolução 277, você não vai encontrar esse texto, porque isso aqui já é um texto que já foi alterado. Eu garanto para vocês que é esse texto que está valendo. Tá? Entenderam, gente? Ah, professor, lá eu tá aqui, ó, print do Denatran 2. Aí fala, calma. Olha tal coisa, entenderam? Para fechar, mais uma regra aqui. Cinto de segurança. Tá? Esse cinto de segurança é equipamento obrigatório. Então vem comigo. É obrigatório o uso de cinto de segurança. Tá claro para todo mundo? Para o condutor e passageiro em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN, né? Pergunto para vocês, qual que é essa resolução? A resolução do cinto é a mesma da criança, 277. Tá? Professor, quais situações que é permitido trafegar sem cinto? Vamos colocar uma regra aí, que é aquela regra lá do transporte bélico. Tá? Militar, né? Tanque de guerra, não sei o quê. Tudo bem. Então essa é uma exceção da exceção. Entenderam? Pode. Por quê? Porque ali ele vai seguir as regras. A regra ali do quê? Lá das regras bélico, militar, é outra coisa, né? Outra exceção que existe para autorizar, transitar sem o cinto de segurança é justamente das crianças de 0 até 7 anos. Eles vão utilizar um sistema de retenção. Entenderam, gente? O legislador foi bastante desse. Então, o restante não tem desculpas. Tá? Se não fizer isso, o cara vai cair na multa aqui, né? Aí, ó, 65, grave, né? Bacana, né? O 67, vou voar o 67, que ele fala o seguinte, ó, eu quero fazer uma competição, eu quero usar a via para um evento, pode, mas você tem que ter autorização da circunscrição, senão você não pode trafegar, né? Com isso, concluímos aí, com bastante êxito, artigo por artigo, norma por norma aí, do 67, e espero vocês aí em 2019, né? Minha aula já está marcada, em 2019, a gente vai ter 4 encontros gerais, aí a gente vai terminar o nosso assunto. Gente, falou, até mais, tchau, tchau.